Olá, tudo bem? Esta aula é sobre o aparecimento do capitalismo primitivo, com apoio do livro História do Mundo, volume 1, O Mundo Antigo e a Idade Média, de Manfred. Para esta aula, li o capítulo 8, O Aparecimento do Capitalismo Primitivo na Europa Ocidental. Esta é uma aula de apoio para a nossa primeira aula sobre Revolução Inglesa. Estamos aqui falando sobre o aparecimento do modo de produção capitalista no final da Idade Média. Primeiramente, quero elencar as transformações ocorridas nas guildas medievais. As guildas medievais eram organizações profissionais de ofício que tinham interesse comum, que regulavam o seu mercado e as suas produções. Por exemplo, guildas de ferreiros, de artesãos, de alfaiates. Essas guildas passaram por um processo de divisão do trabalho, ocorridas no interior dessas guildas. Por exemplo, uma guilda têxtil se dividiu em membros tecelões, fiandeiros e tintureiros. O trabalho passou a ser dividido e especializado, aumentando assim a produtividade e o aperfeiçoamento da técnica. Há também a presença de mercadores que não só compravam as mercadorias das guildas, mas também como passaram a vender matérias-primas e utensílios de trabalho, aumentando assim uma relação de dependência das guildas com esses mercadores, que seriam posteriormente os primeiros capitalistas. Durante esse processo, os mercadores passaram a exigir que etapas da produção fossem realizadas nas instalações fornecidas por esses mercadores, com o intuito de produzir mercadorias cada vez mais sofisticadas, agregando valor assim aos produtos finais, surgindo assim as primeiras fábricas, neste período conhecidas como manufaturas. Os mercadores buscavam ter um maior lucro, pagando o menor salário possível aos trabalhadores das guildas e vendendo os seus produtos ao maior preço possível. Então temos aqui definidos a relação de duas classes. A classe dos mercadores, aqueles que tinham capital de investimento, começaram a investir nas manufaturas, e os antigos artesãos que trabalhavam nas guildas. Lembrando que este trabalho foi sofrendo processo de divisão do trabalho, ou seja, o trabalhador que produzia uma mercadoria inteira, ele fazia o tecido, fazia a pintura do tecido e por fim a roupa. Ele mais agora fará apenas uma parte desse processo, se especializando e aumentando assim a sua produtividade. Marx chama esse processo de alienação do trabalho. Por um outro lado, há o aparecimento dessa classe trabalhadora. Este novo trabalhador das manufaturas é o antigo camponês que foi retirado de suas terras, que perdeu seu meio de existência. Há aqui então um processo chamado de formação do proletariado. São pessoas que nada possuem, apenas a sua força de trabalho. Foram dissociadas do seu meio de vida antigo, ligados à terra. Este trabalhador não terá mais a terra como meio de prover a sua existência, dependerá apenas do trabalho. Para a expansão deste novo meio de produção, havia uma demanda de proletariados, de pessoas empobrecidas e necessitadas de um trabalho remunerado. Para este processo, era interessante que o camponês fosse expropriado do seu antigo modo de vida, que produziam na terra ao meio da sua subsistência. Esses camponeses foram desapropriados de suas terras e passaram a vagar pelas cidades, à procura de trabalho. A evolução desta primeira acumulação de capital pôde reconstituir-se com mais facilidade na Inglaterra, país que representa um modelo clássico de desenvolvimento capitalista, por causa da sua abundante pluviosidade. A Inglaterra era rica e viçosa em pastagens. Durante séculos, os ingleses tinham prosperado criando gado e vendendo lã a Flanders, onde era transformada em tecidos. À medida que a procura dos têxteis aumentou e a lã encareceu, no final do século XV, comerciantes ingleses começaram a organizar as suas próprias manufaturas para a produção de tecidos de lã. A procura de lã aumentou mais e os representantes das classes dominantes inglesas, para expandirem a sua lucratividade, começaram a expulsar os seus camponeses das suas terras.
a cercar a terra assim adquirida para que ninguém pudesse usar, e transformá-las em terras de pasto. Vezes houve em que aldeias inteiras foram destruídas e os camponeses que ficaram arruinados depois de perderem as suas terras dirigiram-se às cidades para procurarem trabalho nas manufaturas. Devemos lembrar também a importância do processo de colonização e de descobertas geográficas para esse capitalismo primitivo, que foi responsável por gerar novos capitais e investimentos nos países colonialistas. Ou seja, as riquezas adquiridas no processo de colonização retornavam para os colonizadores em formas de capital. Os capitalistas então investiam em manufaturas, agora com uma mão de obra disponível. Essas manufaturas produziam utensílios e artigos industrializados que eram vendidos para as colônias. Havia a preocupação de não deixar as colônias possuírem indústrias.